Agora a gente vai acompanhar o que a querida Larissa Fonseca preparou para as mamães e papais de plantão e que querem saber dicas especiais sobre como criar melhor, como educar melhor os seus filhos. Olá, esse é mais um episódio do nosso E Agora, Mamãe? Hoje falando sobre amigo imaginário. Você já se deparou com seu filho, com alguma criança falando com um amigo imaginário ou interagindo com um amigo invisível, com alguém invisível? Pois é, isso é muito comum acontecer entre os 2 e os 6 anos de idade, na fase que a criança está nesse mundo do faz de conta. E quem que é esse amigo imaginário? Eu devo me preocupar? Será que meu filho está tendo algum problema psicológico? Esses são alguns dos pensamentos que passam pela cabeça do papai e da mamãe, não é mesmo? Mas não tem com o que se preocupar. O amigo imaginário nada mais é do que uma criação, uma invenção da criança para ela poder experimentar situações, para ela poder vivenciar coisas que na vida, que na vidinha dela ela ainda não pode fazer e para experimentar, para testar um pouquinho algumas coisas ali no dia a dia. Então ela dá vida a um ser que só ela vê, que só ela ouve, mas que para ela é muito real. Não adianta a gente falar e nem é indicado que a gente fale, olha, não tem ninguém aí, isso não existe, porque para ela aquilo é muito real, para ela aquilo existe sim. Então aquele amigo imaginário ela vai dar comidinha, aquele amigo imaginário ela vai dar bronca, aquele amigo imaginário vai fazer coisas que na verdade ela gostaria de fazer, mas que aí ela não se expõe tanto, ela não vai colocar a pele dela em risco ali, é mais um amigo imaginário, né? É comum a criança falar, ela nomear esse serzinho que ela criou e aí tudo ela vai falando, não fui eu, foi o tal que fez, foi o tal que falou e tudo mais. A criança pode usar isso um pouquinho sim para tentar se safar de algumas situações que ela realizou, né? Então como é que a gente lida com esse amigo imaginário? Primeiramente respeitar que sim, para a criança aquilo é real, para a criança aquilo existe. Não se preocupar que isso pode ser um distúrbio psicológico, porque não é só uma etapa, né? Mais uma característica da fase aí do desenvolvimento dos 2 aos 6 anos, que é a fase da fantasia da criança. Então você vai lidar com a criança, continuar impondo os limites que ela deve. Se foi o amigo imaginário que fez ou que o amigo imaginário que não fez, não pode fazer do mesmo jeito e é a criança e é o filho que vai responder por aquilo que ele fez. Você pode brincar com esse amigo imaginário também com o pequeno, não precisa reforçar tanto, separar um espaço na mesa pro amiguinho, né, imaginário da criança, por exemplo. Mas se a criança trouxer isso, se seu filhote trouxer e falar, hoje esse espaço aqui vai ser e nomeia, quem ali ela nomeia, pode respeitar, pode deixar aquele espacinho ali. Se você quiser também, você pode usar esse amigo imaginário para educar seu filho. Então, por exemplo, olha, você avisa o seu amiguinho que a gente não faz assim, que a gente faz assado. Você pode contar para ele que eu gosto assim, que eu gosto assado. Você pode você pode convidar o amiguinho imaginário para fazer coisas que normalmente seu filho não faria, para desmistificar algum medo, para que ele vivencie uma situação que normalmente ele não vivencia, para que ele experimente um alimento novo que normalmente ele não quer experimentar. Então você também pode trazer esse amigo imaginário como seu aliado, para usar na educação do pequeno, para usar para impor limites, para oferecer novas possibilidades do seu pequeno e permitir que a criança vivencie, que a criança brinque, que a criança faça as experimentações dela com esse amigo imaginário, sem reforçar, mas sem também podar a criança nessa fase, que é natural, que vai passar ao longo do tempo. Não, esse amigo imaginário não vai ser mais necessário na vidinha do seu filhote, então isso vai passar naturalmente. Respeita, não reforça, também não negligencia e deixa que isso vai passar. Por mais estranho que seja, às vezes a gente vendo o nosso pequeno interagindo ali com um ser que não existe ou que a gente não consegue ver pelos nossos próprios olhos, mas está tudo tranquilo, não é motivo de preocupação não. Lembre-se que essa vivência, que essas experimentações dos pequenos nada mais são do que propostas que eles se colocam para enfrentar situações que na vida real eles não podem. Então, por exemplo, a criança vai dirigir um carro, a criança vai usar o amigo imaginário para cozinhar, uma coisa que ela ainda não pode fazer, ela vai usar o amigo imaginário para lidar com questões de bronca que ela leva, ou da mamãe, do papai, da professora da escola, né? Então, nessa fase de fantasia, esse amigo imaginário vai permitir que o pequeno vivencie essas situações, experimente essas situações, conheça as regras dessas situações,
que no dia a dia ele ainda não pode fazer, e outras situações que ele vivencia no dia a dia, mas com uma relação em que ali naquela brincadeira com o amigo imaginário ele vai exercer outro papel. O papel da mamãe, o papel do papai, o papel da professora, e o amiguinho imaginário vai ser ele. Aproveitando, uma dica importante, quando você perceber que seu filho está com algum problema, alguma questão, alguma inquietação, você pode usar esse amigo imaginário e essa brincadeira para entender melhor, porque ali você vai ver como é que ele está lidando com as situações do dia a dia. Então, se ele está brigando muito com o amigo imaginário, ele está falando algumas coisas para o amigo imaginário, você consegue notar ali como é que a criança está assimilando as situações do mundo e fazer uma intervenção, fazer uma interação diferente para ajudar o seu pequeno a lidar com essas situações ou com essas inquietações do dia a dia. Tá certo? Até nosso próximo E Agora Mamãe. Obrigada. Muitos vegetarianos têm